Olá, amigos, companheiros queridos. É sempre uma grande alegria poder dizer que estamos reunidos mais um dia de gratidão ao Pai pela misericórdia da vida, mais um dia de agradecimento ao Pai por essa reencarnação em que nos encontramos juntos em função de uma mesma vibração, de uma faixa de pensamento, de pensamentos nobres, de pensamentos trazidos por espíritos de uma esfera muito adiantada a todos nós, para que esse conhecimento, essa sabedoria fosse repartida entre nós. É muito bonito o trabalho do médium como Chico Xavier, que deixou seus frutos e hoje deles nos saciamos. Bendito seja sempre esse espírito, tantos outros que passam nos deixando o resultado das suas plantações. Com muita alegria sempre. Pedimos sempre um amparo de Deus, da espiritualidade amiga, para prosseguirmos, não apenas lendo e refletindo, mas traduzindo para as nossas vidas diárias esses assuntos, o cerne, a essência, que são transcendentais. Hoje, o nosso estudo será sobre a mensagem de número 142, que tem como título Não Furtes. E nos traz aqui uma carta de Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 28, em que o nobre apóstolo disse: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Emmanuel nos diz aqui, olha: há roubos de variada natureza jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões dos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé, almas impiedosas existem, penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está assediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz, tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço, cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia e, atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. O furto, né? Ele utiliza o furto. Nós temos aqui que fazer uma distinção. Algumas pessoas, não seria o roubo. Não, o roubo, ele requer que tenha ocorrido uma violência, né? Você retira aquilo do outro mediante uma violência, alguma coisa. O furto ocorre de uma forma que você, depois é que vai se dar conta da falta daquilo ali. Você não sofreu ali uma grave ameaça à sua integridade. Então, você chega em casa lá com a sua bolsa e você vai se dar conta que se aquela que tinha dentro da bolsa foi furtado, foi retirado. Então ele vem dizer aqui do furto
que não existe no catálogo da justiça terrestre, né? Nós temos aqui os preceitos legais do furto, mas aqui em outras situações ninguém prevê, né, punição para aquele que está furtando o tempo daquele que trabalha, está levando tempo, está assaltando a tranquilidade do próximo. Então ele vai falando uma série de situações aqui. Ou seja, aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, a gente pode parar aqui. Eu aceitei o Evangelho como uma norma, como uma instituição, como uma constituição para eu me elevar espiritualmente. Eu aceitei. Do momento que eu aceito Jesus na minha vida e o seu Evangelho de amor, a lei de amor que é a lei de Deus, o que acontece? Eu busco ocupar as minhas mãos em atividades edificantes. Atividade edificante. Todo trabalho útil, toda atividade no bem é trabalho. O trabalho precisa ser útil. É uma atividade no bem. É uma atividade honesta. Então ele fala aqui, quem busca fazer alguma coisa tem sempre aquilo para repartir, né? A gente vê e a gente encontra na vida essas criaturas aqui, que foram colocadas lá na reencarnação, no seu posto lá de serviço. A gente fala, não, o serviço dele é um serviço simples, né? Um serviço que não requer daquele espírito um grande conhecimento intelectual, não requer uma indicação de ninguém, não requer grandes qualitativos, digamos assim, que o serviço, que um trabalho de vulto hoje numa entrevista vai pedir. Mas ele cumpre aquilo tão dignamente, aquelas suas obrigações, e ele atende o Senhor, onde ele foi colocado. E ele vai atravessar a vida dele, ano após ano, sem furtar a ninguém. Olha, vamos parar para ver essa imagem que ele coloca aqui para nós. Ele atravessará o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Quanto tempo é o nosso caminho terrestre? Não temos, sabemos o que já passamos, né? Não sabemos o que ainda temos a passar de tempo. Mas conhecemos criaturas, bem nessa colocação aqui mesmo, que cumpriram tão dignamente a sua função. Para um desprevenido, que tem um olho apenas na materialidade, não vai ver nada demais naquela alma ali. Ela faz um serviçozinho assim tão simples. Algumas pessoas ainda não têm os olhos de ver, não sabe que espírito está habitando aquele corpo de carne naquela tarefa tão simples. Não percebeu ainda a grandeza. E é isso que nós temos que, companheiros, parar para observar. Infelizmente, tenho visto pessoas, conversado com pessoas que têm vergonha do trabalho, que têm vergonha da sua remuneração, que têm vergonha do seu posto de serviço. Não consigo realmente compreender. Eu, às vezes, procuro estar junto com o outro no entendimento, mas algumas questões eu não compreendo. Porque, como eu sei que a maioria de vocês foram colocadas em famílias de trabalhadores, de família de pessoas que obedeceram muitas ordens, de pessoas que foram honestas, de pessoas que não tiveram muito, digamos, materialmente falando, para deixar, mas deixaram um legado de dignidade, honestidade, que não existe preço.
Me estranha muito algumas pessoas quererem começar a trabalhar. Tem algumas pessoas que querem trabalhar, mas querem que o emprego já seja no telhado. Já querem começar por cima. Qual o problema de começar por baixo? Ganhando ali experiência, confiança. Importantes para trabalhos maiores. Só serão confiados trabalhos maiores aqueles que nas suas simples tarefas tiveram sido diligentes, tiverem ter sido firmes. Então, nós não precisamos furtar nada de ninguém. Nós não precisamos pegar nada de ninguém. Se um dia pegamos o que foi do outro, Deus encontrará uma forma que possamos devolver. Mas já aprendemos que não precisamos pegar mais nada de ninguém. Nem o amor roubado, o carinho, a atenção. Eu furtei a atenção do outro. Mas nada. Deixa o outro com o que ele tem. Se ele não quer repartir, deixe o outro com o que ele tem. Não nos cabe meter a mão em nada mais que não nos pertence. Porque vamos aprender a viver com honestidade com aquilo que temos. E não digo aqui somente de coisas materiais, de situações emocionais também. Sejamos atentos a isso. Sejamos atentos ao próximo, à confiança do outro, aos interesses do outro. Sejamos diligentes. Não precisamos. Nada nos faltará. Hoje, eu me lembrei de uma história que nos foi trazida pelo Espírito Irmão X, que se encontra nesse livro aqui, Pontos e Contos, psicografia também de Chico Xavier, que tem como título Grande Cabeça. Eu vou também ler pedacinhos salteados, porque depois vocês busquem essa lição, muito, muito interessante, muito importante, mas nós vamos aqui nos ater à essência, né? Essa história é de um doutor Abelardo Tourino, que era considerado uma águia de inteligência, né? Astuto, né? Ele era um advogado. Ele é chamado doutor porque ele é um advogado de renome. Ele não conhecia derrota. Ele ganhava todos os processos. Ele tinha um magnetismo pessoal. Você vai reparar a questão nos grandes, tocava de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Então eles começavam a falar, são aquelas pessoas que o outro fica seduzido. Sabe nem o que ele está falando, mas está quase hipnotizado. Então o doutor Abelardo tinha isso e utilizava dessa maneira. Então ele ficava ali horas e horas no seu gabinete, compreendendo as leis humanas para utilizá-la a favor dos seus interesses. Então ele tinha um talento realmente privilegiado, mas um traço lamentável, né? Ele não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Se tinha dinheiro ali em jogo, ele não queria nem saber. Então, se tinha um cliente que prometia um pagamento maior, ele torcia a lei, ele revirava a lei, forçava as interpretações e ganhava. É aquela coisa, direito certo e líquido, dependendo do advogado, né? Então, o advogado ele conseguia. Por isso ele era chamado no grupo dos outros advogados o grande cabeça. Ele é muito inteligente. Ele era assim chamado. Os amigos tinham até medo. Mantinham respeito e consideração, porque na hora que iam para o fórum, sabia que dele iam perder. Ele atropelava todos buscando aquilo que ele desejava. Então, ele era aquilo que a gente fala, né? O doutor chegou, o restante calou.
Então ele foi cada vez mais alçado a outras posições, na esfera política também, e ele via, tinha os honorários, tinha a sua clientela, mas ele nunca foi visto lutando numa causa mais simples, entendeu? Defendendo os fracos contra os poderosos, né? Ele nunca fez o pro bono da vida. E todos falavam, ele é um grande cabeça. Alguém havia, reparem bem, que acompanhava o grande intérprete da lei sem esses elogios precipitados. Era sua mãe. Mãe, né? Mãe é aquela, né, que vê além das aparências, que conhece geralmente seu filho como ninguém. E ela era uma velhinha cristã que o alertava de quando em quando com sinceridade e amor. Abelardo, meu filho, não te descuides na missão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassalhe as cogitações. Creio, olha com a humildade dela, ela falava, olha, creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada. Além de profundamente complexa, ser advogado quanto ser juiz é difícil o ministério da consciência. Por vezes eu te observo inquieto na defesa dos seus clientes ricos e guardo muita apreensão, né? Coraçãozinho dela de mãe. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes em torno do teu nome. Ouço aplausos de teus colegas e sei da tua estima que desfruta nas classes mais abastadas, mas ainda não vi em teu círculo os amigos apagados que Jesus se cercava sempre. Nunca pensaste, Abelardo, que o Mestre Divino foi advogado da mulher infeliz e que na própria cruz foi ardoroso defensor de um ladrão arrependido? Creio que o teu apostolado é também santo. E o eminente homem da legalidade mexia a cabeça em desacordo e respondia, mãezinha, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. Não posso, por isso, satisfazer-lhe as sugestões. Compreende a senhora que o advogado de renome necessita de uma clientela à altura? Aliás, eu não desprezo os mais fracos. Tenho meu gabinete vasto, onde dou serviço a companheiros iniciantes, junto aos quais os menos favorecidos do campo social encontram os recursos que reclamam. Né, dos iniciantes, dos estagiários ali. Ela, olha, meu filho, continuava a mãe, mas eu estimaria tanto ver-te a sementeira evangélica. E o advogado interceptava, aliás, as observações sentenciando. A senhora, porém, necessita compreender que não sou ministro religioso. Eu não devo ligar-me à preceituação estranha ao direito. E é tão escasso o tempo para a leitura e análise dos códigos que não me sobra ensejo para estudos do Evangelho. Ao demais, e fazia um gesto irônico, que seria dos meus filhos e de mim mesmo se apenas me rodeasse de pobretões? Seria o fim da minha carreira e a bancarrota geral. E ali a mãe fazia-o sentir a beleza do ensinamento, continuava com as suas advertências, continuava com seus conselhos, mas ele não interessava outros clientes que não fossem o dinheiro. Ele trabalhava em nome do dinheiro. Ele não tinha consciência e ele explorava ali mesmo as paixões dos outros. Ele queria, né, o dinheiro fácil, anestesiando a consciência de qualquer modo. Ele mesmo se convencia, a consciência dele, que aquilo estava certo. Então, muitas vezes a consciência, reparem bem, a consciente é um sentinela que Deus deu a todos nós. É um sentinela, ele é vigil. Ele fala assim, toca assim, ó, tem alguma coisa errada. Ó, não está certo o que você está fazendo, vem, é rápido. Aí a gente faz o que com esse sentinela? Ah, para de bobagem aí dentro. Se eu não fizer, outro vai fazer. O mundo é dos espertos. Ah, quem que está olhando? Quem é que vai me recriminar? Todo mundo faz mesmo.
Aí você bota essa consciência que está despertando para ser adormecida. Pelo um processo, isso é um processo de racionalização. Então, de tanto fazer, ela apaga. Ela já não vai dar mais alerta. Ela rapidinho já é apagada. Porque a gente cria um sistema interno de desligar esse despertador que se chama consciência. É isso que nós temos que estar percebendo aqui. Então, ele anestesiava a consciência dele. Ele iludia-se com a opinião pública que considerava ele, todo mundo achava ele grande cabeça. Então ele adorava, ele era vaidoso, né? O que a gente fala assim, é um bobo. É aquele que é bobo ainda com brinquedo infantil, mas é aquele bisonhão, aquele assim que faz aquelas maniadas todas, que se sente. É o que a gente pode falar. Fulano é o quê? Fulano é um sissi. Eu costumo dizer, quem quer falar? Ah, fulano é maior sissi. Me pergunta, o que é sissi? Se sente. Né? São essas pessoas que adoram esse tipo de aplauso, que ainda necessitam, né, de ser jogado um pouco de lantejola e confeitinho na cabeça deles, purpurina. Eles ainda gostam. E aí ele gostava. Ele utilizou sua inteligência a serviço de manter essa vaidade e as suas aquisições. Mas, como tudo na vida foi passando, né? O tempo dele foi passando, a mãe dele, que é a senhora Tourinho, regressou à espiritualidade antes do filho, persistiu mesmo, apesar de desencarnado, na sua dedicação, inspirando através do pensamento. Mãe é mãe, né? Costumo dizer, coração de mãe não tem espaço e tempo. Ela vai continuar ali cuidando daquele espírito. Sempre. Ela é sempre muito, né? A mãe parte, mas o coração de a mãe continua ali do lado. O pensamento da mãe, o amor da mãe. Mas Abelardo não cedia. Sentia-se a suprema cabeça em seu circo, as últimas palavras nos assuntos legais. A última palavra era dele. E foi assim que a morte o encontrou. Como encontra todo mundo, ele foi recolhido numa extensa rede de compromissos. Mais tarde, compreendeu ele, o antigo lidador do direito, as tortuosidades perigosas que ele traçara para si mesmo. Sofreu muito e chorou nos caminhos novos, nos caminhos espirituais. Não conseguia levantar-se. Achava-se caído, na expressão literal. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição do equilíbrio normal. Colara-se à terra entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. A devotada mãezinha, no plano espiritual, visitava-o, aonde ele se encontrava, como espírito, variadas vezes, administrando o socorro que ela podia ao alcance dele. Os anos, no entanto, deslizavam rápido, sem que a senhora Tourinho lograsse resultados animadores. Prosseguia o penitente na mesma situação de imobilidade, deformação e sofrimento. Reparando certa feita a ineficácia dos seus carinhos, ela trouxe com ela um elevado orientador de almas àquela paisagem escura onde se encontrava o filho. Pretendia um parecer a fim de reformar diretrizes de ação. O prestimoso amigo examinou o paciente, registrou-lhe as pesadas vibrações mentais, pensou e dirigiu-se à abnegada mãe compadecido. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. A nobre genitora chorou amargurada, mas não havia remédio, senão conformar-se. E daí, há algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais
numa desventurada criança do mundo, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. O nome da leitura da mensagem 23 é Grande Cabeça. Nasce ele, então, uma criança com hidrocefalia. Este caso, não sejamos apressados em nenhuma conclusão. Esse caso. Então, aqui nós vamos reparar que os aplausos do mundo, os títulos que o mundo podem dar, são pequeninos quando a nossa consciência não se encontra reta, ciente, completa dos nossos deveres. Agradecemos muito a Deus, sempre, que não nos dê ainda a prova que talvez não tenhamos condições de ter. Títulos, posses, inteligências, porque tudo isso é neutro. E será ao nosso desfavor que isso voltará se não for bem utilizado. Pensemos muito nos títulos efêmeros do mundo e não nos desculpemos pelos nossos trabalhos simples, mas que toda noite nós tenhamos a fortuna de deitarmos a nossa cabeça, seja num travesseiro, num montoado de colcha, numa almofadinha. Jesus nem pedra tinha para descansar sua cabeça. Mas descansar a nossa cabeça naquele dia com a nossa consciência tranquila. Se a nossa consciência nos acusa de situações do passado, Deus irá saber organizar a forma, com a sua misericórdia, de estabelecer o pagamento a quem quer que nós tenhamos defraudado. Mas sem a violência, sem mais a violência. Sejamos muito responsáveis por aquilo que retiramos do outro ou utilizamos contra o outro, porque na realidade tudo sempre foi com a gente mesmo, com a nossa consciência com Deus. Que Deus nos mantenha, Senhor, ricos de contentamento, milionários da fé, poderosos da confiança em Ti, Senhor, que Tu és o nosso pastor e nunca nada nos faltará. E agiremos, Senhor, de acordo com as Tuas leis, porque queremos usufruir da verdadeira felicidade, que é a felicidade das virtudes, da honradez e da dignidade. Muita paz, meus companheiros, muita paz.